Fala, meu povo. Hoje eu tô aqui com 38 semanas, neném tá quase chegando. Eu quero compartilhar com vocês hoje algo que aconteceu, né? Hoje de manhã e semana passada. Semana passada, eu conversei com meu marido, eu achei na minha mente que a gente ia conseguir contratar um plano, né, de vacinas particulares para o Leon. E aí a gente não vai conseguir, né? Financeiramente não vai ser possível. Eu fiquei na hora ali triste, né? Porque várias coisas vieram na minha mente, né? Poxa, eu não vou conseguir fazer isso, então será que eu vou conseguir fazer aquilo? Será que eu vou conseguir dar o melhor pro meu filho? Será que eu vou conseguir comprar isso, comprar aquilo, né? Enfim, começou a questão financeira, começou as perguntas sobre as finanças, será que vai prover? Será que vai dar certo? E isso começou a me atingir, né? Eu fiquei assim, num momento assim, bem triste, essa foi a verdade, um pouco com medo, né? Mas nada que tome a minha confiança em Deus, que é a parte que eu quero conversar com vocês sobre isso. Que às vezes a gente vai sentir um medo sobre determinada situação, circunstância, né? Principalmente na gestação, com os nossos sentimentos aflorados, tudo a gente chora, né? Mas assim, não permitir que isso limite a nossa fé em Jesus, sabe? O medo, ele pode vir. A gente tem um medo natural. O medo natural de, poxa, será que vai dar certo? Aquela pergunta, será que vai dar certo? Será que a gente vai dar conta? Aquele medo natural das coisas, aquele medo natural, né, do desconhecido, do futuro, mas não o medo que te paralise, sabe? Essa diferença do medo natural do que vai vir, porque a gente não conhece, a gente não sabe, a gente não tem controle, mas o medo de paralisar. Então, eu fiquei um pouco triste, eu orei e entreguei a Deus no mesmo momento e fiquei em oração, Senhor. Isso, era eu triste, orando e entregando a Deus, né? Porque eu não podia dar aquilo que eu queria, mas ao mesmo tempo aquele medo não me paralisar, sabe? Paralisar no sentido de, não vou ter mais filho, paralisar no sentido de, o meu marido e eu não somos capazes de nada para os nossos filhos, enfim. É um paralisar, o medo que paralisa é aquele medo que não nos permite viver aqueles sonhos que a gente tanto queria. Né? Então tem que ter muito cuidado com isso, com este medo, tá? Essa foi a primeira coisa que aconteceu na semana passada, que me trouxe esse medo de, poxa, eu não vou poder dar o que eu queria, que era uma coisa que eu queria muito, mas eu não vou poder fazer isso, né? A gente não vai poder fazer isso. E aí depois, eu chorei, entreguei a Deus e se acalmei. E assim, a gente tem que buscar fazer na nossa vida. A gente tem o nosso momento de luta, a gente tem o nosso momento de tristeza, mas tem que acabar esse momento, sabe? Não pode ficar todo o tempo assim. Não pode deixar isso acumular. Eu não vou conseguir dar isso, mas eu consigo dar aquilo. Eu consigo dar outra coisa. Eu vou conseguir comprar outras coisas para ele. Eu vou conseguir oferecer outras coisas para ele. Isso eu não vou conseguir, mas outra coisa sim. Então, a gente ter esse momento de sabedoria na hora da loucura ali das emoções. Porque as emoções atrapalham, as emoções são corrompidas pelo pecado. A segunda coisa que aconteceu, que foi hoje, é que eu estava visualizando um tipo de parto, certo? No sentido de quê? No sentido de condições, no sentido de privacidade, né? Porque eu achei que meu plano, ele era um plano que era particular, ele é particular, Apivida, e eu pensei que ele fosse apartamento, modo apartamento, onde eu e meu marido, a gente teria uma privacidade ali, onde a gente poderia transformar aquele momento ali de trabalho de parto, só nós dois, né? Só que não vai ser assim, ele é enfermaria, então vai ter momentos que eu vou ter que dividir quarto com outras pessoas. E, bom, a minha primeira gestação, é meu primeiro momento, são as minhas primeiras emoções. E aquilo ali eu fiquei logo triste, eu comecei logo a chorar, porque eu vou dividir, né? Um quarto
com pessoas que eu não conheço. E aí, nossa, aquilo ali pra mim bateu meu coração e eu fiquei muito triste. Porque eu quero viver com o meu marido, né, esses momentos, essas primeiras cargas de hormônios e emoções. Eu quero poder viver bem com ele. E vai ter outras pessoas ali presentes e eu não sei quem são. Só Deus sabe quem serão. E isso me deu um medo, um segundo tipo de medo, né? De como vai ser as coisas. E eu estava planejando outros, eu estava visualizando um trabalho de parto diferente. Isso que eu estou falando, gente, pode ser para várias situações. Você está imaginando como é que seria o quarto do bebê, mas aí no final das contas aconteceu outras coisas e aí o quarto vai ser diferente. Você estava imaginando como é que seriam as roupinhas do bebê, mas aí aconteceu alguma coisa e agora são outros tipos de roupa. Você estava imaginando que a sua gestação seria assim, assim, mas agora aconteceu isso e isso vai ser diferente. Então eu estou falando aqui de mudanças, não da mudança específica, né? E é o primeiro ponto que eu quero trazer nessa segunda situação. A gente não pode ficar julgando as mudanças, sabe, que acontecem. Satanás, ele gosta de nos culpar. Então, ele vai trazer todo tipo de mudança, ele vai querer trazer na nossa mente que essa mudança que aconteceu na sua vida, uma mudança que teoricamente é uma mudança ruim, você merece, sabe? Ah, não, você merece essa mudança aqui. Você merece esse problema, você merece essa situação. Satanás, ele gosta disso, sendo que ele gosta de nos confundir, porque o que acontece com as mudanças? O que a gente tem que aprender com as mudanças? A gente tem que aprender o que Deus quer nos ensinar. Então, hoje eu estava lá chorando porque eu vi que o planejamento do meu parto que eu estava visualizando de um jeito vai ser um pouco diferente. E aí eu fiquei com medo e aí eu comecei a chorar. Mas quando eu chorei, mas naquele momento de aflição, eu não fiz a pergunta por que eu. Eu não fiz a pergunta por que isso está acontecendo comigo. Eu fiz a pergunta de o que Deus quer me ensinar. E é aí que está a chave para a gente aprender nessas situações. Das mudanças de planejamento na nossa vida, que às vezes nós não temos controle, ou às vezes, muitas vezes, né, nós não se precavemos com isso, não fomos prudentes a observar isso. A gente tem que perguntar, o que o Senhor quer me ensinar com isso aqui? Porque se a gente trouxer o fato de que nós somos culpados das mudanças que não estão no nosso controle de uma forma negativa, gente, olha, vai causar mais problemas ainda. É isso que Satanás quer. Ele quer, na sua mente, que você pense que você não merece o melhor de Deus. Ele quer desconfigurar na sua mente de que Deus já está trazendo o melhor para você, sabe? E ele não quer que a gente se transforme para ser alguém melhor. Satanás, ele não quer que a gente seja a identidade de Cristo. Ele quer que a gente seja as pessoas guiadas pelo pecado, guiadas pelas emoções. Então, a partir do momento que eu vi que as coisas não estavam saindo estavam saindo do meu controle, eu respirei fundo e falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda com isso? E chorando e fui entregando a Deus, né? Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda com isso? E Ele vai me responder hoje? Não vai. Deus vai me responder lá no dia que acontecer a mudança. Porque Deus faz assim. Ele acontece a mudança, as coisas saem ali do lugar, do nosso controle, os imprevistos acontecem. A resposta não vai vir naquela hora que o imprevisto aconteceu, ela sempre vem depois, né? Davi, quando ele foi chamado para ser rei, ele falou, Deus é que vai me dar a coroa, eu não vou tomar posse da coroa. E olha o tanto de problema que aconteceu, gente. Davi foi perseguido por Saul. Então, assim, a gente tem que avaliar que nós não estamos sendo castigados. Nós somos filhos de Deus. Nós cremos em Jesus Cristo como Salvador. Então, se nós cremos na palavra, cremos em Jesus, nós somos filhos de Deus, amados por Ele. E Deus não está nos castigando. Pelo contrário, Ele está nos disciplinando. Então, toda mudança é uma prova de Deus o quanto Ele nos ama. Porque Ele quer nos ensinar de alguma forma. Então,
algumas coisas sim saíram do meu controle, né? Algumas coisas sim não foram conforme a gente planejou. Mas uma coisa é certa, Deus nos ama e Ele entrega o melhor que a gente precisa naquele momento. O terceiro ponto que eu trago aqui como testemunho é, por exemplo, o quarto do Leon. O quarto do Leon não é aquele quarto que eu planejei, que eu esperava, eu queria pintar, eu queria fazer um negócio bonito e tal, não sei o quê, mas não foi como eu esperava, né? Eu comprei um guarda-roupa novo, no final tive que vender, porque o apartamento já tinha um guarda-roupa embutido, que tá um pouco velho, mas ele já tá embutido, é mais caro eu tirar, eu vou ter que ficar com um guarda-roupa antigo, vou ter que adaptá-lo, mas foi isso. Eu tive que lavar as minhas mãos e confiar no que Deus escolheu ali. Então, nessas situações, a gente tem que aprender e perguntar, o que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer me ensinar com isso? Então, se você está num momento de choro, de luto, de dificuldade, esteja, é normal, é natural. Nós temos sentimentos e choramos. Mas não deixe isso tomar posse da sua identidade e dizer coisas para você. Não deixe Satanás entrar na sua mente e dizer que você é culpado, que você não merece, que Deus está te castigando. Porque isso não existe. Deus não castiga, Deus nos molda, Deus nos transforma. Amém? Então é isso, gente. É um pequeno testemunho e ensinamento para trazer para você durante esse período da gestação. Que muitas coisas a gente planeja, muitas coisas acontecem, mas nem sempre é da forma como a gente quer, mas é da melhor forma que é para acontecer. E seja o que Deus quiser. Amém? É isso. Beijos, fiquem com Deus. E que a graça e o amor do Senhor Jesus esteja junto com você nessa fase. Em nome de Jesus. Hoje e sempre.